Olá, filomáticas e filomáticos, meu nome é Rodrigo e eu tenho uma satisfação muito grande, fico muito feliz de vir trazer um tema aqui que foi sugerido pelo meu sobrinho Arthur. Não preciso nem dizer o quanto eu amo, o quanto a gente é amigo, e ele sugeriu esse tema, ele gostou bastante da ideia do podcast, ficou ansioso para poder curtir no YouTube, né, o podcast, o vídeo, né? E ele deu essa sugestão de fazer um vídeo, um podcast, né? Para hoje, que trate sobre o Dia das Crianças, já que hoje é o dia 12 de outubro. E no Brasil a gente comemora o dia católico, né? Para outras religiões também tem uma importância muito grande, mas especialmente o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Conceição Aparecida, que para outras religiões também afros, né, tem uma importância muito grande por estarem associados ao Oxum, etc. E, enfim, é um momento muito especial e, diferentemente de outros países latino-americanos, que também tem um dia 12 o dia 12 de outubro como uma data que tem um significado, né, especial, a gente não comemora a chegada do Cristóvão Colombo, que na verdade não foi exatamente uma chegada, mas foi uma invasão, né, ao território dos indígenas que estavam aqui antes, que inclusive chamamos de indígena de uma forma errada, que eles não eram indianos, não estavam na Índia, como Cristóvão Colombo acreditava, e que para outros países de língua espanhola marca o início da colonização, que foi a invasão europeia, né, que perdurou aí alguns séculos. Pois bem, mas antes de falar sobre o Dia das Crianças, né? No meu entendimento, na minha visão, no meu roteiro que eu preparei aqui, eu queria deixar com vocês onde vocês podem escutar esse streaming, né? O meu streaming, o podcast, o Filomático, ele está no Spotify. Hoje, exatamente hoje, eu entrei para o Amazon Music e também no YouTube. Eu tenho, né, a rede social do Filomático, que é @canal Filomático, e estamos no Instagram, TikTok, no X, que é o antigo Twitter, no Threads, no Facebook, no Kawaii, no YouTube, no Snapchat. Eu tenho uma dica que no Facebook você consegue acessar por lá a conta, né, o @canal Filomático. E hoje em dia ele consegue listar as redes sociais, então coloquei as listas das redes sociais que foram possíveis rastrear por lá, né? Então fica mais fácil. E qualquer contato, sugestão, etc., principalmente se tiver um interesse em fazer alguma parceria, eu tenho um contato de e-mail que é o canalfilomático@gmail.com. Bem, então eu vou lá para o meu roteiro, tentar mais ou menos seguir um roteiro que eu estabeleci aqui, né? Por coincidência deu 12 linhas, deu 12 pontos importantes para esse dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. Primeiro eu queria dedicar ao meu sobrinho Arthur. Fiquei muito feliz, foi muito inteligente essa dica dele, né, de falar sobre esse tema. E então eu queria começar falando sobre o que significa filomático. Por que eu escolhi esse tema para o podcast? Na verdade, o título para o podcast, né? Bom, Dicionário Aurélio, do século XXI, que é um livrão que eu tenho aqui, né? Que eu ganhei do meu avô, quando o meu avô faleceu. Quer dizer, ganhei do meu avô não, né? Fiquei com ele, né? Após o meu avô falecer. E filomático significa que ama as ciências. Tem uma origem do grego. Então, filomático, né, como eu coloquei a frase, é amor ao conhecimento. E aí eu vou para um outro tópico, né, que eu acho que a infância, a criança, tem essa curiosidade muito forte pela vida, e isso independe, acho que, da condição financeira, econômica, física, de repente até intelectual, porque eu acho que é inato do ser humano ter essa curiosidade pelas coisas. E muitas vezes a gente acaba fazendo, a gente como adulto, aí eu tô falando com os adultos, né, especialmente, é um podcast para adulto, falando sobre a criança,
E eu acho que a gente vai em algum momento perdendo essa curiosidade ou deixando que outras coisas que vão se somando à fase adulta vão deixando a curiosidade pequena, colocada de lado. Mas aí eu tenho uma frase que, conversando com uma amiga, uma grande amiga minha, que a gente fica literalmente igual criança, briga, vai, separa, se junta, ri novamente, e a gente acaba no final das contas estando junto. É a minha amiga Caroline Pinho de Araújo, uma futura doutora da Geografia Cultural, se eu não estou enganado, né? Inclusive estudante, discente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela tem uma frase muito inteligente que, conversando comigo, ela exatamente ontem falou para mim: a vida é uma experiência única. E esse ponto é muito importante, porque por ser uma experiência única, a gente precisa manter viva essa questão da curiosidade, porque é a nossa experiência em lidar com a experiência de estar vivo, de sentir a vida, de olhar e perceber tudo que está ao nosso redor e principalmente o que tem dentro da gente. Então acho que nós enquanto indivíduos precisamos ter essa liberdade para criar e para se reinventar. Porque é essencial, a gente nunca é o mesmo, a gente sempre se transforma e nós temos sempre. É muito complicado, muito complexo dizer que a gente tem sempre opção, porque muitas vezes nossas opções são muito limitadas e a gente acaba agindo, pensando em N questões. Então realmente eu sei que é muito complexo, mas eu me arrisco a dizer que nós temos sempre a possibilidade de se reinventar na vida. E isso não é possível sem a liberdade criativa, sem a liberdade para criar, sem manter essa curiosidade pela vida viva dentro de cada um de nós. E eu acho que a criança, eu pelo menos como criança, tinha muita curiosidade, era uma criança muito chata. Eu sou um adulto muito chato, especialmente porque eu tenho uma consciência que para muitas pessoas acaba sendo chato, porque eu sou uma pessoa agitada, curiosa. E também, talvez, provavelmente por ter um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né? Eu, inclusive, já escutei de algumas outras terapeutas que eu provavelmente não tenho, mas enfim. Mas a questão é, essa agitação pela vida, por fazer, por querer, ela deve ser utilizada para o nosso bem e para o nosso crescimento. Então a gente não pode abortar isso na nossa criança, na criança que a gente carrega dentro de si. É muito importante a gente buscar fazer com que essa criatividade, inclusive, possa perceber a felicidade em coisas simples. Por isso que é muito importante a gente sorrir, a gente se manter na busca de um sentido valioso pra gente, né? Eu sei que é muito importante a gente trabalhar para pagar tudo que a gente tem que pagar, para realizar tudo que a gente quer realizar, especialmente levando em consideração que nós vivemos num mundo muito louco, do ponto de vista de que o ser humano talvez pode ser um dos poucos animais que conseguem agir contra o próprio ser humano, de uma forma direta ou não, né? Mas por isso que eu acho que é importante, porque a gente tem que ter consciência de que a gente parte. Nós vamos embora em algum momento. E a gente precisa perceber algo que acho que a criança é mais fácil de ver, que a felicidade está nas coisas simples. Eu tenho uma grande amiga da minha infância, que hoje ela já não está mais aqui entre nós, né? Mas ela dizia que é importante sempre a gente lembrar de dar boas gargalhadas, de rir para as coisas mais banais, etc. Não é assim, não precisa dar uma coringada, né? Fazer igual o Coringa. Mas a gente precisa lembrar que ser feliz é importante. E ser feliz também é essencial para a nossa saúde. O adulto, e eu como adulto digo que a gente não precisa deixar de ser criança, a gente precisa aniquilar a criança que tem dentro da gente. É muito chato ser adulto. Quando a gente aborta, limita o que a gente tinha da criança dentro de nós. Eu acredito sim que a gente passa
como adulto, a ter um outro nível, um nível mais elevado, principalmente, não vou querer limitar, mas principalmente de consciência, de respeito, de coragem e de autonomia. Porque é essa autonomia, essa coragem que nos permite errar na vida. E eu costumo dizer muito como educador aos meus alunos, independente de faixa etária, que o ambiente dentro da escola, que é onde a criança deveria estar, né? Crescendo, se desenvolvendo, em paralelo com a família, a escola é o lugar para se errar. E é a partir desse erro que a gente tem que buscar, porque todos nós erramos, nós vamos errar ao longo da vida, do nascimento à morte. Mas o erro não precisa estar sempre presente, mas o erro é importante, porque é a partir dessa autonomia que nós temos, né, que nós vamos galgando, ou pelo menos acho que poderíamos e deveríamos buscar essa autonomia, né? É a partir disso que a gente consegue superar quem somos, melhorar nossas ações e reparar. Não nos reparar no sentido de que a gente tem que se corrigir, mas é que a gente tem sempre algo que podemos, né, melhorar. Então, ser adulto, eu acho que um grande resumo que eu poderia dizer é que ser adulto não é ser apenas um trabalhador. Isso para quem é trabalhador. Tem um adulto que é bilionário, não trabalha, não sei como é que vive um ultra rico, mas para a grande massa das pessoas, a gente precisa lembrar que ser adulto não é ser trabalhador apenas. Eu acho que nós, como adultos, somos, ou adolescentes, etc., nós somos crianças em nosso passado, né? E isso a gente não consegue mudar, porque a gente não consegue voltar lá atrás e mudar o que já aconteceu. Por isso que é importante ter essa consciência. E me faz remeter a uma coisa muito importante, de que nunca é tarde para buscar os sonhos da juventude. Também nunca é tarde para poder sonhar com algo novo, mas muitas vezes a gente acaba adiando, até porque é muito importante ter condições materiais ou outras condições, né, até de si mesmo, do corpo, etc., para a gente conseguir realizar algo. E muitas vezes não está no momento, não é o momento, ou a gente não consegue no momento que quer. Mas é importante não desistir e buscar, justamente porque, aí reforçando a frase da minha amiga Carol, porque a vida é uma experiência única. E isso é muito importante. Bom, eu acho que deixar de sonhar é deixar de construir algo novo. E tem uma professora que eu gosto muito. Eu, inclusive, resolvi ser geógrafo. Eu também sou geógrafo, tenho algumas formações, né? Mas eu sou geógrafo porque eu me inspirei na minha professora. O nome dela é Mônica Maria de Leão Barcelos, professora de geografia do antigo Colégio Sociedade Educacional Jardim Escola Nosso Lar, onde eu estudei basicamente a vida inteira, a minha educação básica, né? E me inspirei naquela adulta, me inspirei naquela mulher. Eu nem achava que ela era tão carismática, tão engraçada, etc. Mas eu vi ali o quanto eu podia sonhar, o quanto as aulas dela, o quanto a geografia me permitia imaginar ser um adulto construindo algo novo, algo com um sentido grande e que pudesse dar à minha vida uma dignidade, aquela sensação de que eu vivi. Então acho que isso é muito importante. E ser criança, eu sei que ser criança não é fácil. E, sobretudo num país em que tem um racismo fortíssimo, num continente, eu diria até no mundo, né? Mas especialmente num país como o nosso, que aqui eu estou falando para nós que somos brasileiros, é muito difícil. Um país com uma desigualdade fortíssima em diversos âmbitos. Por isso que é muito importante a gente ter ideia de compreensão, acolhimento, amor, limites às nossas crianças, mas a gente não pode confundir que dar limites às nossas crianças é desencorajar. Pelo contrário, é encorajar, mas trazendo a consciência e educando as nossas crianças
que nós temos ou vamos encontrar em algum momento limitações. E essas limitações são importantes porque se a gente não pode superar, a gente tem que respeitar e encontrar outros caminhos. Principalmente também para a gente poder criar consciência de que tem um outro. E o outro não necessariamente é outro ser humano. Nós temos outros seres animados e inanimados ao nosso redor. E isso se eu não estiver falando da questão religiosa e espiritual. Mas enfim, voltando aqui, ser criança não é fácil, a gente precisa dar atenção, observar sinais e cuidar. E eu fui uma criança muito feliz, porque eu tive, apesar de diversos problemas, como todos nós temos na vida, mas eu acho que eu tive a coisa mais importante que uma criança pode ter na vida e que muitas no mundo não têm, que é ter o ambiente da família. E no caso eu estou falando mais especificamente pai e mãe, que apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os desafios, eles me compreenderam, eles me acolheram, eles deram amor dentro de suas capacidades, obviamente, inclusive das suas capacidades materiais, criaram, permitiram eu ver meus limites, os limites que existem no mundo, e principalmente deram atenção, observaram os meus sinais e cuidaram de mim. Eu sei que para muitas pessoas, de repente, não tiveram essa experiência, mas eu acho que é importante nós termos isso em mente, porque em algum momento a gente vai cuidar de alguma criança, vai se deparar com alguma criança. E essa criança também pode ser nós. Crianças velhas, crianças com 70 anos, crianças com 80 anos, crianças com 100 anos, crianças com 7 anos, ou crianças como os meus afilhados, que são bem menores, né? Eu tenho um que tem 7 anos, tenho o meu sobrinho que tem 6, tenho o meu que tem 1 aninho e meio, eu tenho a minha que vai fazer 2 no ano que vem. Então, enfim, a gente precisa cuidar. Então, por isso que a gente precisa cuidar de si, cuidar da nossa criança, porque é o que nós somos. Todos os dias somos uma criança mais vivida. Portanto, seja feliz, gente. Eu queria deixar aqui como para vocês, filomáticas e filomáticos que estão escutando, que gostaram dessa mensagem. Não, a mensagem eu não tento trazer não tenho nenhuma pretensão de trazer a pura verdade ou de acreditar que a interpretação de criança pode se encerrar com esses 20 minutos de podcast. Mas é importante a gente recordar que todos morrem na vida. E essa questão de lidar com a morte é importante porque tudo se transforma. E isso gera uma nova consciência. Então, na verdade, nós morremos em parte. A morte é uma questão de ponto de vista. Então, é por isso que eu acho que nós podemos fazer da nossa vida, desde criança, a ideia de que podemos ser uma boa influência no mundo. Então, pessoal, eu quero deixar um grande abraço. Meu desejo de um Dia das Crianças maravilhoso, de um dia de Nossa Senhora Aparecida, Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, um dia maravilhoso a vocês, que vocês possam seguir as minhas redes sociais, né? O Filomático, o canal Filomático, então voltando, tá no Spotify, na Amazon Music, YouTube, Instagram, TikTok, o X, o antigo Twitter, Threads, Facebook, Kuai, YouTube, Snapchat. Falei YouTube 2 vezes, mas é isso, gente. Curtam. Compartilhem se vocês gostarem ou achar que alguém vai ter um interesse em escutar esse podcast no final, porque isso também ajuda a informática, né, a reconhecer que é um conteúdo legal, importante e vai me ajudar de uma forma muito simples. Beleza, pessoal? É isso. Filomático é amor ao conhecimento.